Alô, amigos, estamos começando mais um programa com um vereador da Câmara Municipal de Rio do Sul, aqui na nossa RBA. O nosso convidado de hoje é o vereador Tomé. Primeiro, agradecê-lo por ter aceitado o convite e vir ao programa e para que nós possamos juntos falarmos sobre um tema palpitante do momento, que é a inovação. Hélio, é um prazer a gente estar novamente aqui conversando com você e todos os telespectadores da Rede Bela Aliança Televisão, justamente sobre um tema que temos trabalhado muito ao longo dos últimos meses, períodos na campanha, na Câmara de Vereadores, né, e que é um tema pontual, né, diante da realidade que o nosso país enfrenta, principalmente na questão econômica, onde o Brasil tem que buscar inovar para se manter competitivo e a gente poder reestabelecer, né, as questões econômicas do país. Agora, a palavra inovação ela é muito abrangente, né? E nós temos nos vários setores que compõem a nossa sociedade, principalmente, como você destacou, o lado econômico, sempre se procura profissionais inovadores, novas ideias para vencer os desafios. Exatamente, o mercado tecnológico, de desenvolvimento de tecnologias para todas as áreas, né, para as áreas de sistemas, para as áreas da indústria, para a operacionalização do comércio, ele é muito dinâmico. Se buscam tecnologias novas e formas de gestão e de administração diferenciadas constantemente, né? E é nesse sentido que Santa Catarina, Hélio, tem dado uma atenção especial às questões de inovação de uma forma bastante significativa nos últimos anos. E nós acabamos entrando nesse contexto, nessa discussão, nesse debate sobre inovação, no início do ano passado, quando estivemos em uma comitiva do município de Rio do Sul, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, onde lá à época o secretário de Estado da pasta era o então deputado federal Paulo Bornhausen, e nós percebemos que o Estado estava criando a rota da inovação, né, buscando através de parcerias que deram certo em outros lugares no mundo, berços da inovação, como Espanha, que existe um grande programa lá sendo desenvolvido há muitos anos, trazendo essa experiência aqui para o Brasil, Santa Catarina, gerando um convênio do governo do estado de Santa Catarina com o governo da Catalunha, na Espanha, buscando justamente isso. Ações inovadoras para que elas transformem a economia local e a gente torne o estado de Santa Catarina cada vez mais competitivo. Qual é a envolvência aqui em Rio do Sul, principalmente? Há esse trabalho seu na Câmara, essa busca constante, você já falou que já estiveram em Florianópolis. Eu quero saber aqui, por exemplo, para nós que estamos aqui, como é que funciona o setor de inovação aqui em Rio do Sul? Envolvido estão empresários, envolvida está a nossa universidade, as nossas associações. Como é que funciona, já que você está buscando realmente continuamente fazer com que isso seja uma realidade perseguida por todos os rio-sulenses? Na verdade, Hélio e telespectadores, o projeto da inovação, ele está sendo fortemente discutido aqui no território rio-sulense, mas ele engloba o Alto Vale do Itajaí. É no contexto geral. Exatamente. Nós conseguimos, através do Centro de Inovação do Alto Vale do Itajaí, num trabalho, como você muito bem frisou, Hélio, um trabalho que está sendo desenvolvido a várias mãos, com o apoio das academias, né, da universidade, da nossa Unidade, do SENAC, do SENAI, das estruturas de formação e qualificação, com as instituições empresariais, né, envolvendo o lado empresa, e também com toda essa gama que acaba envolvendo a comunidade, a chamada Tríplice Hélice, né, acaba fazendo com que a gente esteja, através do Centro de Inovação, discutindo principalmente as nossas potencialidades econômicas regionais, quais são os focos que o Centro de Inovação deve ter perante aquilo que hoje movimenta fortemente a nossa economia aqui no Alto Vale do Itajaí. Com base nisso, nós podermos desenvolver ações de inovação para que esse mercado ganhe cada vez mais força, cada vez mais volume na geração de empregos, na transformação da renda, na arrecadação dos impostos e automaticamente isso no desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. Hoje o estado de Santa Catarina está distribuído em torno de 13 centros de inovação.
nas mais variadas regiões do estado. E o Alto Vale do Itajaí, junto com a região de Brusque, foram as últimas regiões do estado a serem contempladas nessa rota da inovação. E o Alto Vale, graças a esse trabalho feito por lideranças políticas, por lideranças empresariais, associativas das entidades que estão participando, conseguimos então contemplar. E hoje o Centro de Inovação do Alto Vale do Itajaí é uma realidade. Nós temos um escritório dentro do Centro de Educação Profissional, CEDUP. Lá temos um totem instalado. Esse totem ele é administrado por um estagiário, né? Ou seja, o Estado de Santa Catarina já disponibilizou estrutura para que o Alto Vale esteja interligado na rota de inovação com os demais 12 centros, para que a gente possa estudar o contexto da economia estadual naquilo que o Alto Vale do Itajaí precisa potencializar. Aqui podemos citar alguns setores da nossa economia regional. Porque vocês já estão trabalhando nisso aí, né? Exato. E como já há um trabalho, essa potencialidade até hoje que vocês constataram no Alto Vale do Itajaí, Rio do Sul especificamente, alguma novidade para levar ao telespectador? De certa forma, nós temos uma economia bastante diversificada, né? Nós temos o ramo têxtil que emprega... São muitos os setores, né? Exatamente, né? O setor têxtil é o setor na indústria que mais emprega hoje. Temos o setor metal mecânico, o setor da cerâmica vermelha, a indústria da tecnologia da informação em Rio do Sul também, um setor que vem crescendo de maneira significativa, até por termos a cidade de Blumenau bastante próxima e que hoje é uma referência no estado de Santa Catarina na área da tecnologia da informação. Então é uma série de setores, né? Do setor automotivo, aqui podemos destacar a questão da metalúrgica rio-sulense, que é uma indústria referência, né, para todo o Brasil, inclusive para o mundo. A questão do gênero alimentício, né, onde nós temos o frigorífico Pamplona, né, que movimenta fortemente a economia e geração de empregos, e a questão da agricultura como um todo, que Rio do Sul, né, movimenta cerca de 2,8% do seu PIB em agricultura. Mas nós não podemos só pensar na cidade de Rio do Sul, temos que contextualizar as demandas do Alto Vale, já que o Centro de Inovação ele está à disposição para trabalhar, né, para potencializar as questões regionais. Mas a questão dos municípios como Ituporanga, Presidente Getúlio, Taió, né, municípios ao nosso redor, aqui agronômica, a questão do arroz. Então, são setores que precisam ser potencializados com o Centro de Inovação para que se descubram novas culturas, com menos gastos, com menos agrotóxico, né, com condição de produzir mais em menor território. E tudo isso são questões que o Centro de Inovação já está trabalhando, né? Nós temos um terreno já em parceria com o Instituto Federal Catarinense, conquistado para o Centro de Inovação e ainda não estamos 100% viabilizados na obra, né, civil do Centro de Inovação, mas ele já existe no Alto Vale pela forma como o Estado, como a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico está tratando o Centro de Inovação. Tudo isso eu não tenho dúvida, Hélio, pela forma como o grupo gestor do Centro de Inovação, hoje liderado pelo professor Fábio Alexandrini, que é professor da Unidade do Instituto Federal Catarinense, vem liderando todo esse processo. Agora, para ser inserido nesse contexto, o estudante, o empresário, o interessado, novas ideias, aqueles que já desenvolveram alguma coisa, mas podem levar ao centro, apresentar a sua ideia, se inteirar do que está acontecendo no centro e lá começar também, juntamente com este gerenciamento, incluir aquilo que ele tem de novidade? Com certeza, Hélio, para que se tenha uma noção, essa política pública de inovação, esse sentimento de buscar atitudes inovadoras à frente do setor produtivo, posso dizer assim, ela está tão latente já no Alto Vale, que a Associação Empresarial de Rio do Sul, né, instituiu o Núcleo de Inovação do Alto Vale do Itajaí. Aqui me cabe dar um destaque, né, a um dos membros desse núcleo, que é o empresário Jean Sandro Pedroso, da empresa Efetiva Informática aqui da cidade de Rio do Sul, que liderou esse processo junto com o Remo Bortolucci, junto com o Tarcísio Bonessi Júnior, com uma série de empresários. Esse pessoal ficou mais no setor de inovação da tecnologia de informação? Não somente. Não somente. Em todas as áreas. Temos empresas da área da automação, que estão envolvidas, empresas da área metal mecânica que estão envolvidas. Nós temos empresas referências nessa área e que estão participando ativamente porque querem buscar por seus negócios,
também melhorar, né, otimizar processos, otimizar recursos, para que eles consigam ser cada vez mais sustentáveis no mercado na qual estão competindo, né, à frente do mercado não só local, regional, mas estadual, nacional e muitas dessas empresas de maneira internacional. E o núcleo de inovação ele tem se mostrado muito aberto a novas ideias, a novos participantes, a novos membros, né, e aqui já fica a dica, a Associação Comercial e Industrial de Rio do Sul, a nossa ACIRS, localizada na Rua 15 de Novembro, em parceria com demais entidades. Aqui vale citar o Sindicato Metalúrgico, Mecânico e do Material Elétrico, o Simers, né, a CDL, o Sindicato do Comércio Varejista do Alto Vale do Itajaí, o Sindicomércio, que contemplam, né, o Centro Empresarial de Rio do Sul, localizado na Rua 15 de Novembro, está à disposição para que pessoas que tenham ideias inovadoras, né, pessoas que tenham propostas inovadoras, procurem, né, o núcleo de inovação do Alto Vale do Itajaí, da mesma forma como hoje nós temos a Unidave, através do GTEC, né, que é um núcleo de incubação de empresas e que, de certa forma, vem já há um bom tempo realizando esse trabalho. Né? O diferencial... E de lá já saíram algumas empresas, né? Grandes empresas. Grandes né? empresas. Né? Empresas na área de tecnologia da informação, empresas Sim. na área da construção civil, enfim, eu vou esquecer de algumas aqui se tentar citar todas. Mas a Unidave, com a sua estrutura, com as suas parcerias, já vem ao longo de alguns anos fazendo um excelente trabalho no que diz respeito à geração de novos negócios e, de certa forma, negócios inovadores e que precisam de incentivos. O Centro de Inovação, é evidente que ele tem um apoio de maneira estadual, nacional e até internacional, certo, com esses convênios, como citei, né, com modelos de inovação espanhóis, né, internacionais, americanos, que têm dado todo um suporte para que esses negócios consigam, inclusive, buscar parcerias internacionais. Né? Eu não tenho dúvida que essa estrutura da Unidave, do GTEC, que é um importante centro formador, né, vai se unir, né, ao nosso centro de inovação e, conjuntamente, a economia e o desenvolvimento do Alto Vale ganharão muito com isso. Algum destaque, por exemplo, na área de tecnologia de informação dessas empresas que já são conhecidas no mundo todo? Por exemplo, eu estou me lembrando aqui que a Microsoft, se não me falha a memória, reúne empresários em Porto Alegre. Em algumas ocasiões, eles se reúnem e discutem as suas ideias para que depois eles possam implementá-las. Quer dizer, se eu tenho uma boa ideia na minha empresa, você tem na sua empresa, nós vamos trocar estas informações para que nós possamos realmente trabalhar em conjunto para um melhor aprimoramento e desenvolvimento econômico das empresas. Exato, Hélio, o seu exemplo ele é bastante clássico, né? Qual é o empresário que tem uma ideia inovadora que não quer fazer parceria com uma grande empresa como a Microsoft, né? Então, nesse sentido, as ideias novas aliadas a essas grandes estruturas podem gerar grandes negócios e grandes oportunidades. Nos cabe destacar, Hélio e telespectadores, que a Intelbras, uma empresa referência na área da telecomunicação, da comunicação no Brasil, é fruto de um projeto desenvolvido dentro do Centro de Inovação da nossa capital, Florianópolis. Né? E hoje uma das maiores empresas de Santa Catarina, uma das empresas que mais pagam impostos, que mais geram empregos com alto valor agregado de salário, e que servem de inspiração, eu não tenho dúvida. Aqui em Rio do Sul, empresas que nasceram e cresceram dentro do GTEC, do Centro de Incubação da Unidave, podemos citar algumas, a área local, temos a New Valley Sistemas, que são empresas hoje importantes no contexto de prestação de serviço, principalmente nessa área da tecnologia, que se tornaram referências e têm gerado muitas grandes oportunidades para a comunidade como um todo aqui no Alto Vale. Nós vamos a um rápido intervalo, depois nós vamos continuar falando aqui sobre inovação, a oportunidade que você terá e tem atualmente de mostrar as suas ideias, a sua capacidade de criação, fazendo parte e levando tudo isso ao nosso Centro de Inovação aqui do Alto Vale do Itajaí. Eu volto em seguida. Bom, estamos de volta e hoje o nosso entrevistado é o vereador Tomé, da Câmara Municipal de Rio do Sul. O vereador, o Centro de Inovação, lá quase no começo você falou 3 hélices, é isso? É tríplice hélice.
Fala a respeito um pouquinho aí para quem está em casa poder entender como é que funciona isso aí. Exatamente, Hélio. Na verdade, o governo do estado, através da metodologia que desenvolveu nessa parceria internacional, criou um método, uma forma de conduzir esses 13 centros de inovação espalhados pelo estado, e ele criou uma tríplice hélice de sustentação desse projeto, dessa grande proposta que vem sendo discutido no estado, que é a hélice das academias, né, das instituições que são formadoras de mão de obra, de qualificação, através de cursos técnicos, através de cursos superiores. Então, nós temos essa importante estrutura fazendo parte. Temos a hélice empresarial hoje Essa estrutura aí é universidades, faculdades, centros tecnológicos. Exato. Esse é uma das hélices. Exatamente. Temos aí a Unidav, a Unidav aqui, né? A Uniaselv. Exato. Então, que fazem um trabalho pontual nesse sentido. Temos a hélice empresarial, representada pelas entidades empresariais, aqui antes eu citei, né? Sindicato Metalúrgico, CDL, Associação Empresarial, Associação das Micro e Pequenas Empresas do Alto Vale do Itajaí, e temos a hélice governamental, né? Que são as estruturas de governo, né? Através da AMAV, Associação de Municípios do Alto Vale do Itajaí, a União das Câmaras de Vereadores do Alto Vale do Itajaí, Prefeitura Municipal de Rio do Sul, que tem um apoio, nesse contexto, uma participação fundamental, até porque o Centro de Inovação ele nasce em Rio do Sul, feito um trabalho importante desde o início. O grupo gestor, que então é formado por essas 3 estruturas, denominadas tríplice hélice, ele vem se reunindo de maneira mensal, discutindo temas importantes dentro de um contexto também do projeto original que vem do estado de Santa Catarina, para que não se perca o foco e todos os 13 centros de inovação espalhados pelo estado cresçam de maneira uniforme, ou seja, o estado desenvolva as suas potencialidades econômicas de uma maneira igual em todos os cantos do estado. Para que nenhum se sobressaia sobre o outro, para haver um equilíbrio, né? Exatamente, até para que a comunicação entre o crescimento desses centros ele prevaleça e que se definam as potencialidades de cada região de uma forma igual. Então, o Alto Vale do Itajaí discute metal mecânico diante do setor automotivo, diante de alguns setores como de caldeiras, no ramo papeleiro, né? No ramo da cerâmica vermelha nós temos algumas empresas, no ramo alimentício, né? Voltado para a questão dos suínos, dos embutidos, que nós temos empresas que são fortes nesse ramo, na questão do setor têxtil, o jeans, o vestuário cresce de uma forma significativa. Então, e nas outras regiões do estado, outras frentes econômicas são potencializadas dentro dos centros de inovação para que a gente consiga crescer, estudar cada um deles e poder oferecer enquanto estrutura de governo, enquanto estrutura formadora de mão de obra e enquanto estrutura empresarial, onde as associações discutem tudo isso, discutem várias formas, mas também através do Centro de Inovação oferecer para esses setores ações que proporcionem o crescimento e a competitividade desses negócios. Esse compartilhar de ideias entre os gestores, o que tem gerado até agora que poderia ser um destaque nessa nossa entrevista de hoje, que você pudesse fazer uma referência? Na verdade, nós temos um longo trabalho pela frente. O Centro de Inovação de Rio do Sul, do Alto Vale, é uma realidade. Poucos acreditavam, até no início dessa discussão, que o projeto ganharia o corpo que ganhou hoje, né? Envolvendo essas estruturas fortes da sociedade, como tem envolvido hoje em Rio do Sul e em toda a região do Alto Vale do Itajaí. Mas nós temos ainda uma longa caminhada pela frente. Nós estamos justamente nesse processo, detectando as demandas que nós temos, dando destaque aos potenciais econômicos que nós temos, para que depois a gente consiga fazer um trabalho em torno disso. E vale dar um destaque. Nós, enquanto Câmara Municipal, estivemos em reuniões com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, essas estruturas todas que fazem parte do Centro de Inovação, um dia em loco, no terreno onde irá se instalar o Centro de Inovação, uma área
de cerca de 10 mil metros quadrados. O Estado pediu 3 mil metros quadrados. Nós conseguimos, através da parceria com o Instituto Federal Catarinense, que vale o destaque. Professor, diretor do campus de Rio do Sul, Oscar Hartmann, tem sido um grande parceiro do projeto como um todo, né, nos auxiliando de forma pontual, nos disponibilizou essa área, também com vistas para o futuro e parcerias com o próprio Instituto Federal. Hoje a gente podendo, quem sabe, estudar, Hélio e telespectadores, por que não da vinda de um escritório, um escritório de pesquisa agropecuária aqui para o Alto Vale, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Encontrar novos caminhos para os produtores. Para a agricultura. Exatamente, que hoje a gente enfrenta, né, esse desadensamento, né, essa saída do agricultor do campo para buscar novas oportunidades econômicas que dê o sustento às suas famílias e que, na verdade, a gente tem que buscar alternativas para fazer com que o cidadão se mantenha no campo. Então, para isso, a vinda do escritório da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária para cá seria um grande ganho para o Alto Vale e talvez isso venha através do Centro de Inovação, onde nós estamos detectando essa demanda também, né? Da dificuldade de manter o agricultor no campo, produzindo, tendo o seu retorno desejado, para que ele possa manter a sua propriedade sustentável, poder se livrar um pouco dos bancos, haja visto as dificuldades econômicas que o Brasil enfrenta, para que ele consiga se autossustentar, né, no campo com a sua produção, tornando ela de maneira inovadora, buscando novas tecnologias, novas maneiras, né, de produzir de maneira que dê retorno significativo. O Centro de Inovação, se ele tivesse vindo um pouco antes, se tornado uma realidade um pouco antes, poderia auxiliar hoje um pouco mais também outro setor produtivo, que é o vestuário, metal mecânico, que são fortes aqui no nosso município e na região? Eu acredito... Porque hoje todos têm algumas dificuldades pela situação do Brasil, situação econômica que nós estamos passando muito difícil, e com isso cai a demanda, com isso geram problemas econômicos das empresas. Na verdade, o Centro de Inovação do Alto Vale, ele nasceu um pouco depois da grande maioria dos centros no estado, mas nós conseguimos alcançar com muito trabalho, com muito esforço. Com muito trabalho, com muito esforço, exatamente. Inclusive, o nosso grupo gestor tem sido motivo de destaque nas audiências e nas reuniões que nós temos nos seminários, nos treinamentos, a grande maioria deles feitos na cidade de Florianópolis, onde nos reunimos porque conseguimos em tempo recorde alcançar a discussão, né, que hoje está sendo feito em todo o estado de Santa Catarina e já estamos no mesmo patamar. Então nós estamos crescendo de uma maneira onde o Estado identificou essa necessidade, onde ele iniciou um processo de certa forma lento, que deve ser feito a médio e longo prazo, Hélio, e que hoje, na verdade, dá ao estado de Santa Catarina números expressivos, né? Estado que tem níveis de empregabilidade, de desenvolvimento econômico, de geração de emprego e renda diferenciados do restante do Brasil. Bem diferenciado, né? Exatamente. Então, acredito que o estado de Santa Catarina, nesse contexto agora englobando o Alto Vale do Itajaí, está dentro de uma estrutura diferenciada se for comparado aos demais estados brasileiros. Agora eu quero fazer uma pergunta que é mais pessoal. A sua resposta, tenho certeza, será assim. O que levou o vereador Tomé a se envolver nesse sistema de inovar? Hélio, a nossa participação nas entidades empresariais e nas entidades de classe que discutem as questões do movimento econômico, que discutem as questões da geração de empregos, que discutem as questões da qualificação profissional, que discutem as questões da formação de mão de obra, elas acontecem na minha vida pública desde o meu primeiro ano de mandato. Na verdade, isso já sendo feito antes, através das entidades na qual participo, antes mesmo de ser vereador. E a gente vem defendendo, nosso gabinete vem fazendo esse trabalho ao longo de todo esse tempo. Quando identificamos, diante das reuniões que tivemos com entidades, com setores da educação, com as estruturas de governo e também com as empresas privadas, nós não nos hesitamos em trabalhar forte a questão da vinda do Centro de Inovação para o Alto Vale.
né? E hoje muito nos alegra, né? Muito nos deixa satisfeito ver os resultados que nós temos obtidos até o momento. Temos muito trabalho pela frente, eu repito isso, mas acredito que estamos no caminho certo. Eu acredito, Hélio e telespectadores, que é através da defesa do setor que produz, do setor que emprega, que é através do setor que paga impostos, que ajuda a manter as estruturas de governo, que nós vamos conseguir desenvolver melhor a economia, que nós vamos conseguir buscar crescer, que nós vamos conseguir dar assistência social de qualidade, educação, saúde de qualidade, porque nós precisamos estar em constante crescimento, estar sendo competitivos a países como os Estados Unidos, né, aos países europeus, a países com alto índice de produtividade como a China, e vamos conseguir dar conforto, dar qualidade de vida para a nossa população. Então, por isso que temos feito esse trabalho, que eu acredito ser muito importante. Nós falamos que já tem esse grupo gestor, não é verdade? Agora, é importante não só ter o grupo gestor, mas o grupo gestor espera sempre uma resposta. Então, a minha pergunta, qual a resposta que tem dado o empresário, que é realmente a classe mais focada em cima deste lado de inovar para economizar, para ter rentabilidade nas suas empresas, e qual a resposta que tem dado também os nossos jovens para se inserir nesse contexto do Centro de Inovação? Eu acredito que a cultura de inovação ela está bem latente e está sendo discutida de uma forma, acredito eu, a contento aqui em Rio do Sul e no Alto Vale do Itajaí. Sem muito acelerar, né? Sim. Mas no caminhar dentro de uma normalidade necessária para o momento. Exatamente. Eu acredito que a questão da implantação do núcleo de inovação do Alto Vale é um exemplo de que a proposta está sendo levada a sério. Né, as reuniões constantes que o grupo gestor do Centro de Inovação tem feito de maneira pontual, tem mantido seus grupos de trabalho de maneira ativa, respondem, né, a sua pergunta, Hélio. A participação do setor econômico nesse contexto da mesma forma. Vale destacar também a participação das estruturas de governo, que sem elas também o projeto não caminha. Então, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, o Governo do Estado, tem dado resposta. O Instituto Federal Catarinense, que é uma estrutura, é uma autarquia do governo federal, né, administrada pelo Ministério da Educação, através, né, do professor diretor Oscar Hartmann, tem dado resposta. A Prefeitura tem nos dado auxílio. A Câmara de Vereadores tem sido parte fundamental desse processo desde o início. Desde o início, parceira, né? Desde o início. Porque você já vem no seu segundo mandato e desde o primeiro você tem trabalhado em cima desse projeto. Exatamente. Agora estamos buscando a consolidação do recurso para a construção da sede própria do Centro de Inovação, que vale destacar. Não é uma estrutura que vai abrigar servidores públicos, nem cargos comissionados, não vai abrigar muito menos políticos, ela vai ser estruturas para receber ideias novas, negócios novos, empresários com ideias inovadoras, para que com esse auxílio todo que contextualiza, que abrange o Centro de Inovação, possa virar uma referência. Então, acredito que nós estamos caminhando bem, a sociedade tem dado resposta através dessa tríplice hélice que envolve a comunidade como um todo. Ela é uma ideia muito inteligente, né, e que tem dado a resposta correta no momento correto. E a interatividade com o Alto Vale do Itajaí, como é que funciona? Ele tem sido pontual também, né? Nós temos a presença da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, através do campus de Ibirama. Temos as secretarias regionais sendo parceiras do projeto, participando ativamente das reuniões. A gente tem buscado, como já falamos, através da Unidave, a Unidave que contextualiza todo o Alto Vale do Itajaí, no contexto de formação, né, no contexto acadêmico. Então, acredito que a resposta local, micro-regional, né, e macro-regional, que é a questão de todo o Alto Vale, ela tem sido pontual, tem caminhado no tempo certo. E a resposta certa, ela está vindo ao seu tempo. Foco foi inovação, a participação foi do vereador Tomé. Obrigado, Tomé, por ter vindo ao programa. Obrigado a você, Hélio, a RBA TV, pela oportunidade de fazer com que a gente possa interagir, né, com toda a comunidade aqui de Rio do Sul, na qual nós temos a obrigação de levar os resultados que tem dado o nosso trabalho. Muito obrigado.